Oi gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Neste espaço, celebramos a vasta diversidade cultural de nossa região e apresentamos reportagens e entrevistas que exploram temas políticos e sociais relevantes para o Nordeste, sempre com a visão popular. É jornalismo de qualidade feito por quem é daqui. Vem comigo! No programa de hoje, nós vamos mostrar um projeto social do Vale do São Francisco que faz um trabalho de revitalização do rio. Já no quadro Aqui para Nós, a gente vai conversar com a plataforma Semiáridos sobre o aumento do número de cidades nesta região e o surgimento de um novo clima no Brasil. No Balaio Cultural, a gente tem dicas nordestinas pré-indicadas ao Oscar. Confira! Em Juazeiro, no sertão da Bahia, um grupo de voluntários está fazendo um trabalho de recuperação da Ilha do Fogo. A ilha fica entre Pernambuco e a Bahia e há algum tempo tem sido negligenciada pelos poderes públicos. O coletivo Salve a Ilha do Fogo realiza atividades de limpeza e reestruturação do lugar, ao mesmo tempo em que auxilia na revitalização do Rio São Francisco. Saiba mais! Entre as inúmeras ilhas presentes no Vale do São Francisco, a Ilha do Fogo se destaca por estar na divisa entre Pernambuco e a Bahia. É um cartão postal para quem visita Petrolina ou Juazeiro. Pelo fácil acesso, a ilha, que possui duas praias semelhantes às praias do litoral, é sempre procurada por banhistas. Mas nos últimos anos, o acúmulo de lixo e a falta de infraestrutura no local são problemas recorrentes para pessoas frequentadoras. Foram esses problemas que levaram a Manuela Tiller, moradora de Juazeiro, a pensar num coletivo que transformasse a Ilha do Fogo. A partir do momento que eu começo a enxergar e frequentar cada vez mais aquele lugar e vejo que está às traças, que está abandonado, e que não está abandonado por qualquer motivo, está abandonado porque isso é um projeto de poder onde não querem com que a gente se sinta pertencente e tenha acesso a esse local, né? E aí começa a se somar e a gente vai botando no papel, porque infelizmente se ficar só na fala, na oralidade, as coisas não são de fato efetivadas, né? E aí, por entendermos que somos jovens, que vêm da juventude e que estamos numa geração que a internet é extremamente importante, a gente pensa como a gente pode utilizar o poder da internet para isso. E o primeiro passo é pensar na criação de um site para poder, de fato, institucionalizar o nosso movimento, né, que surge de forma orgânica, mas também usar as redes sociais. O coletivo Salve a Ilha do Fogo existe desde 2022 e realiza mutirões de limpezas e atividades socioculturais no local. Segundo Manuela, nas últimas atividades foram recolhidos 800 sacos de lixo do local. Além disso, durante as atividades socioculturais, o espaço serviu de vitrine para os artistas da região. Acredito que a ação, no geral, ela tem justamente essa importância social, porque atrai o olhar do povo para a ilha, sabe? E mostra também a relevância cultural dela. E um ambiente de fácil acesso para as pessoas, mas não deixa de ser um acesso que é muito marginalizado e é visto como um espaço periférico, enfim. Isso é uma questão de racismo ambiental, porque a gente vai ver que o setor público não tem interesse de investimento, não mostra nenhum interesse, mesmo que a gente vá falar, mesmo que a gente busque. A gente vê isso desde o processo de decidir de quem que é a Ilha do Fogo, se é de Pernambuco, se é da Bahia, e fica como é que eu posso dizer? Essa guerra de poderes, assim, e aí fica nisso e ninguém é responsável, sabe? É meio que terra de ninguém. Em 2015, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, concedeu um termo de cessão provisória da Ilha do Fogo para o município de Petrolina, passando as responsabilidades de administração e preservação da ilha para o município, naquela época governado pelo prefeito Júlio Lócio. Em nota, a Prefeitura de Petrolina afirmou que detém a posse provisória da Ilha do Fogo, cedida pela Superintendência do Patrimônio da União, SPU.
Ainda segundo a Prefeitura, em estudo coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi reconhecido que, pelo uso histórico, as Ilhas do Fogo e Rodeadouro são pertencentes ao estado da Bahia. Porém, isso ainda não foi regulamentado definitivamente. Enquanto isso, o coletivo também realiza ações abertas de educação ambiental, a fim de disseminar os conhecimentos e técnicas de preservação do meio ambiente. Então, é bom que a população entenda isso, tenha conhecimento dos métodos a serem tomados para conservar o planeta e, assim, que a humanidade não sofra tanto com os impactos ambientais, né? E eu acho que essa é a importância da educação ambiental. É propagar o conteúdo científico, divulgar, quebrar mitos e lendas, e trazer informação à população e trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. A próxima atividade do coletivo na Ilha do Fogo está agendada para o mês de março, com gincana e premiação para os vencedores. Para conhecer o coletivo, se tornar voluntário ou fazer alguma contribuição, acesse o site ilhadofogo.com.br. Que mais ações como essa se tornem leis políticas e implementadas pelos governos. Só assim, a gente consegue expandir a preservação do meio ambiente do qual fazemos parte. Parabéns pelo trabalho, Manuela. Pela primeira vez, especialistas identificaram uma região de clima árido no Brasil. Uma revelação surpreendente e preocupante com uma explicação evidente: as mudanças climáticas causadas pela ação humana. A gente conversou com Carlos Magno, que faz parte da plataforma Semiáridos, para entender o que esta descoberta significa. Vamos assistir. Olá, gente. Estou aqui hoje com Carlos Magno, que é da coordenação do Centro Sabiá e faz parte da plataforma Semiáridos, para a gente falar um pouco sobre as consequências do fenômeno El Niño no semiárido. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Carlos. Olá, Rodolfo, obrigado pelo convite. Carlos, quais as consequências do crescimento de regiões semiáridas e do surgimento do clima árido para o meio ambiente? Essas consequências elas são muito graves, apesar do que a gente não tem dado, né, a devida importância, talvez. Eu acho que a sociedade em si ela não tomou ainda consciência desse processo, o quão grave ele é e o quão lento também ele vai acontecendo. Essa mancha do território árido que surgiu ali entre o território da Bahia e de Pernambuco, ela, na verdade, ela seria uma consequência natural do que vem acontecendo no semiárido nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, segundo dados, né, do INPE, de alguns laboratórios que têm estudado as imagens de satélite, nos últimos 20 anos, a área do semiárido cresceu 48%. Entre 99 e 2002, essa área cresceu 48%, o que significa mais ou menos 430 mil hectares. Numa linguagem menos técnica, a gente pode dizer que está chovendo para cima, ou seja, tem mais água saindo do solo, né, e das plantas e indo embora do que água vindo da chuva. E tudo isso, na verdade, ele concatena com um fenômeno que é a destruição dos ecossistemas, ou seja, a falta de vegetação. E mais recentemente, as pessoas também mapearam e cruzaram, por exemplo, com dados atmosféricos, que percebem que nessa área a formação de nuvens é muito menor do que em outras áreas. Ou seja, você tem mais radiação solar, você tem naturalmente mais evaporação, a temperatura aumenta, evapora mais. Então, é um processo que eu diria assim que é um ciclo meio de destruição. Então, ele vai aridizando aquela área, porque você tem mais sol, você tem menos nuvens, você tem menos chuva. Então, essas áreas tendem a se tornar, de fato, desertos, né? Ou seja, o caminho natural é essas áreas se tornarem desertos. Porque mesmo que chova, mesmo que as chuvas voltem, né, ao normal, esses solos já vão se degradando. Então, você não tem mais condições daquele solo produzir comida, porque eles estão totalmente degradados. Então, é um risco muito grande, porque esse é só um sinal de que essas áreas vão começar a crescer. Carlos, quais medidas específicas podem ser implementadas para ajudar as comunidades a enfrentar os desafios decorrentes do aumento dessas condições? Então, a primeira coisa é ter políticas estaduais, porque isso não, ter políticas nacionais, porque nós já temos, mas ter políticas estaduais
planos e orçamentos generosos para que a gente possa investir nessas regiões, ou seja, você não vai inverter esse processo mais. O que esses recursos vêm, na verdade, é para que essas populações consigam se adaptar e consigam diminuir, né, que eles chamam de mitigação dos efeitos da seca, de diminuir os efeitos causados por esses processos. E aí, bom, ter o plano, implementar esse plano, dialogar com a sociedade, monitorar e, sobretudo, nessas regiões, é o apoio à agricultura familiar agroecológica, ou seja, é um apoio a um modelo de agricultura que ele não seja destrutivo, que ele não seja degradador, né? E aí, bom, investimento em tecnologias sociais como cisterna, ou seja, universalização de água para as populações, a partir da captação de água de chuva ou a partir de outras tecnologias, mas que universalizam acesso à água para as populações. Como esse problema tem sido evidenciado para a população, né? Tanto o governo quanto a sociedade civil e outros organismos. Eu acho que nós precisamos, na verdade, nessas regiões e no semiárido todo, criar um sistema de alerta climático para essa situação que está acontecendo. É preciso se investir muito mais recursos do que está se investindo até hoje para essa situação. Porque você tem matérias em sites, você tem informes técnicos dos órgãos, mas a população em si, a população, né, geral, ela não sabe do que está acontecendo. Muitas vezes ela nem entende todo esse processo, porque isso não é uma coisa simples de explicar para as pessoas, né? Porque quando as pessoas pensam em região seca, as pessoas pensam no sertão. Ah, não, o sertão é seco, sempre foi assim. Não é que sempre foi assim, porque está piorando, ou seja, a situação está ficando aguda. Imagina uma população que vive nesses 23 milhões de quilômetros quadrados. Rodolfo, veja só, o semiárido brasileiro é o semiárido mais populoso do mundo. A gente tem 27 milhões de pessoas que moram nesse semiárido. Nessas áreas que estão se aridizando e áreas semiáridas estão crescendo, existem cidades imensas, ou seja, existem populações que estão agrupadas em povoados. Essas comunidades são duramente afetadas, porque muitas dessas comunidades, muitos desses povoados, eles vivem basicamente dos recursos gerados pela agricultura. E essa agricultura, ela é a primeira a ser atingida, porque essas regiões, muitas vezes, elas dependem da chuva. Os agricultores familiares dependem da chuva para a produção. Então, se eu diminuo isso, se eu diminuo a fertilidade do solo, eu vou exatamente nesse coração aí, que é a agricultura familiar, ou seja, que gera riqueza, que gera renda e que gera comida nessas comunidades. Então, eu acho que o governo brasileiro, a partir do governo nacional, os governos estaduais, precisam redobrar o cuidado, precisam redobrar a atenção e, sobretudo, precisam redobrar o orçamento para garantir que as populações sejam atendidas e saibam dos riscos e do que pode vir para frente, né, com a ampliação dessas áreas áridas. Muito obrigado, Carlos. A gente agradece a sua presença aqui no Trilhas do Nordeste. Até a próxima. Obrigado, Rodolfo. Até a próxima. Obrigado por tratar um tema tão importante como esse para a população dos semiáridos. Até mais. Tu sabia que teve pré-indicação de filme nordestino para o Oscar, a maior premiação cinematográfica do mundo? A repórter Fátima Pereira traz pra gente. Roda a vinheta. Olá, pessoal! Eu sou Fátima Pereira e esse é o nosso Balaio Cultural. Aqui você encontra dicas nordestinas de cultura, sejam agendas culturais, livros, filmes e mais o que tiver de bom da nossa região. Massa, né? Vamos junto? No próximo dia 10 de março acontece a cerimônia de premiação do Oscar. Você sabia que teve filme nordestino pré-indicado para a disputa? Pois é, e apesar de ter ficado de fora, o longa tinha sido escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na premiação americana, na categoria de Melhor Filme Internacional. Então hoje, aqui no nosso balaio, a nossa parada especial será para conhecer a obra Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. Todo teu. Retratos Fantasmas é uma obra cinematográfica que entrelaça elementos documentais e fictícios, mergulhando na memória dos cinemas da cidade do Recife. A narrativa acompanha a jornada de um cineasta que retorna à sua cidade natal após 2 décadas, deparando-se com os vestígios dos antigos cinemas que moldaram a sua infância e juventude. Uma comovente homenagem aos espaços cinematográficos que desapareceram ao longo dos anos, vítimas da modernização, especulação imobiliária e mudança dos hábitos culturais.
O filme convida à reflexão sobre o papel do cinema como forma de arte, entretenimento e resistência diante das transformações do tempo, e traz ainda uma crítica à censura, ao esquecimento e ao período ditatorial. Além da pré-indicação ao Oscar, Retratos Fantasmas tem conquistado prêmios e elogios em festivais de cinema ao redor do mundo. Por isso, não perca a oportunidade de se deixar levar pela magia e pela emoção de Retratos Fantasmas, uma obra que, com humor e melancolia, celebra o cinema e valoriza a memória de uma cidade. Por hoje é só, espero que gostem da nossa indicação e fiquem ligados para mais dicas culturais aqui no nosso balaio. Até a próxima e bom filme! Viva o nosso cinema! Anota essa sugestão para assistir. E o Trilhas está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Até semana que vem, sempre às sextas-feiras, às 9 da noite.